Oi, minhas princesas! Oi, gente, tudo bem? Eu quero falar com vocês sobre propósito. Como descobrir o seu propósito. Quero ajudar vocês nisso e também quero dizer como eu descobri o meu propósito, qual é o meu propósito. Contar esse testemunho para vocês. Antes de tudo, eu quero dizer que você tem um propósito, tá? Talvez ele ainda esteja guardado no coração de Deus e você ainda não sabe qual, mas você tem um. Para iniciarmos esse assunto, eu quero dizer que todos nós temos um propósito, um único propósito, o mesmo propósito para todos os seres humanos da Terra, que é glorificar o nome de Deus, louvá-lo, fazê-lo conhecido. Então, se você está um pouquinho perdido, começa com isso, glorificando o nome de Deus, louvando, orando, apresentando Jesus Cristo às pessoas, falando do amor dele. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou faças outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o segundo propósito que todos nós temos é um propósito individual. Então, talvez o meu propósito eu entendo que seja ministrar, pregar, falar de Jesus, influenciar vidas dessa forma. Talvez o seu propósito seja ensinar as pessoas. Então, por exemplo, ensinar como professora, ou até mesmo gravando vídeos para o YouTube falando do amor de Jesus, ou ensinando seus filhos, ensinando seus primos, seus sobrinhos. Seu propósito também pode ser cantora, e aí você vai cantar, louvar, glorificar o nome do Senhor nesse propósito. O importante é, tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Às vezes você pensa, Nanice, mas o meu trabalho é ser cozinheira. Como que eu posso glorificar Deus nesse trabalho? Você pode glorificar o nome de Deus dando amor no que você faz. Então você cozinha com amor. Quando você está cozinhando com outras pessoas ao seu redor, você fala de Jesus Cristo. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Quando você estiver cozinhando, não fica com pensamentos maldosos ou com irritada por estar ali trabalhando, sabe? Aquele trabalho tem que representar Jesus Cristo. Faça tudo muito bem feito, representando o amor de Jesus, tudo para a glória de Deus. E quem é filho de Deus, quem é cristão, sabe que a gente tem que fazer tudo bem feito e sem reclamar. Você tem um emprego e glória a Deus por isso. Quantas pessoas não queriam estar no seu lugar com esse emprego? Mas o foco desse vídeo é qual é o seu propósito no reino de Deus. O que você tem que fazer dentro talvez da sua igreja ou do cristianismo em geral. O que você pode fazer para contribuir com o cristianismo. No final desse vídeo eu darei 5 passos para vocês. Mas agora eu quero contar um pouquinho do meu testemunho na minha caminhada cristã. Com 9 anos eu estava aqui dentro desse quarto que eu tô gravando o vídeo pra vocês. E já era noite e eu tava com uma bíblia ilustrada. E eu tava lendo aquela bíblia e falando com a parede, mais precisamente essa parede aqui. Ela era, na época, eu não lembro se ela era rosa ou se ela era branca, alguma dessas cores. Mas eu tava falando com a parede, fingindo que eu tava pregando. E eu, do nada, tipo, veio um start na minha mente. Eu falei assim, caramba, eu posso fazer isso no YouTube. Na época que eu tinha 9 anos, gente, era 2016. Mas antes, tipo 2014, 2015, tava muito na moda canal no YouTube. Então eu assistia vídeos de boneca, de brinquedo, enfim. E eu falava que eu queria ter um canal no YouTube. Mas os meus pais não deixavam eu ter um canal no YouTube pra mostrar, por exemplo, tour pelo meu quarto, tour pela minha casa. Porque são coisas muito banais. Eles queriam que tudo que eu fizesse tivesse um propósito. E quando eu, do nada, tava aqui lendo a Bíblia e pregando pra parede, eu tive a ideia, eu vou pregar pro YouTube. Em julho, dia 5 de julho de 2016, o meu irmão Cassiano Barroso criou o meu canal no YouTube. Eu super feliz, gravei o primeiro vídeo, não ficou legal. Aí eu gravei o segundo pra postar como o primeiro vídeo no canal. E se você quer assistir esse vídeo, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Gente, tem 5 anos esse vídeo e é muito engraçado ver como que eu evoluí. E também é muito legal deixar esse vídeo no YouTube, eu não pretendo tirar, porque vai mostrando pra vocês que evoluir é normal e lá no começo do seu propósito você pode falar, poxa, eu não tô fazendo da forma perfeita, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer. Você sabe, se esforça, porque você é capaz, tá bom? Nada sai perfeito de primeira vez. Até hoje aqui eu não tô perfeita falando pra vocês. A gente nunca vai alcançar a perfeição. Por mais que a gente tende a pensar que, se eu fizer tal forma eu vou alcançar a perfeição, isso nunca vai acontecer. Então simplesmente comece. E uma curiosidade é que desde mais ou menos uns 4 anos eu pregava pra boneca, que a minha mãe um dia tava orando no quarto, alguma coisa assim. Ela tava no quarto dela e do meu pai, e eu peguei as minhas bonecas e coloquei no sofá da sala da nossa casa.
e comecei a pregar. Botei um louvor bem alto e comecei a pregar pra boneca. Então, de certa forma, eu sempre tive esse espírito de... O pessoal não fala espírito aventureiro, eu sempre tive espírito de pregadora, alma de pregadora. E por que eu acho que é o meu propósito, né? Por que eu acho que realmente veio do coração de Deus? Porque veio de uma forma muito natural. Eu tinha 9 anos, gente. Uma criança, 9 anos, não pensava num propósito. Qual é o meu propósito de vida? Não. E veio de uma forma muito natural. Eu lendo a Bíblia, pregando a Bíblia pro invisível e Deus me deu essa ideia. Inclusive, pode ser dessa forma que Deus vai te dar a ideia. Quando você estiver lendo a Bíblia, Deus vai te dar um insight, é esse o meu propósito. Eu quero te dizer que Deus fala com todos nós, inclusive com crianças. Eu era uma criança e eu já senti Deus falando comigo ali. Não literalmente ouvindo a voz de Deus, mas sentindo no coração que aquilo era o que eu deveria fazer. E eu não tô dizendo que eu sabia que aquele era o meu propósito, até porque eu nem imaginaria que se tornaria um ministério. Na verdade, eu achava que eu ia começar pregando pra crianças, como eu comecei, e que depois eu ia começar a fazer vídeos normais, como toda garota fazia. Mas a verdade é que eu não tenho vontade de fazer esses vídeos normais, eu quero falar mais e mais da palavra de Deus. Você pode pensar, Annalise, então você tinha uma influência dentro de casa que pregava, por isso que você sentiu vontade. Realmente, pra eu com 4 anos querer pregar, gente, realmente eu tinha essa influência dentro de casa. Desde 2010, os meus pais, eles têm o ministério Bodas de Caná Apacentando Famílias e eles palestram, né? Eles são pastores. Hoje eles são formados em teologia. E se naquela época me perguntassem se eu queria ser pastora, eu diria que não. E não é por mal, eu não tô dizendo, ai, que horror ser pastora. Gente, a minha mentalidade naquela época era muito diferente de hoje. E naquela época eu diria que não tenho vontade de ser pastora. Mas hoje eu tenho muita vontade de fazer teologia, me aprofundar na palavra de Deus e ministrar para as pessoas, independente da forma, denominação de igreja. Gente, não importo com isso. Se tiver que ser numa igreja, vai ser. Se tiver que ser na rua, vai ser. E eu acredito que eu não gostava da ideia de ser pastora naquela época, porque na minha visão, meus pais ainda não eram formados em teologia, tá bom? Então, eles não eram pastores de verdade. Eram, mas não eram. Eram e não eram. Não entendendo? É disso aí mesmo. Mas na minha visão, naquela época, ser pastor, fazer teologia e tudo mais, era você ficar dentro de uma igreja e você só pode pregar naquela igreja. Por exemplo, eu frequento a igreja metodista, então eu vou ser pastora da igreja metodista e eu só posso ficar dentro daquela igreja, eu só posso ministrar para aquela igreja. A minha visão não era que eu poderia, nas férias, por exemplo, pastoral, eu poderia ir ministrar em outra igreja, sabe? E assim eu iria me sentir presa, e eu não gostava dessa ideia. Até que os meus pais fizeram teologia, terminaram, eu acho, em 2016 ou 2017. Não lembro direito do ano, mas fizeram teologia e eu percebi que pra você fazer teologia, ser denominado pastor, você não precisa exatamente estar dentro de uma igreja. Os meus pais, eles são denominados pastores pelo bispo da nossa região, mas eles não são de uma igreja em específico, eles são do Ministério de Famílias da nossa região. Só que isso não faz deles obrigados a pregarem somente na igreja metodista. Eles pregam igreja batista, igreja presbiteriana, enfim, qualquer igreja que chamar eles pregam, independente da denominação. E essa forma de ministrar, de se tornar pastor, me encantou muito. E hoje eu digo que eu realmente quero ser pastora, eu quero fazer teologia e eu quero ministrar para as pessoas, independente da igreja. Então, pra Annalise de 4 anos, diria que não queria ser pastora. Mas pra Annalise de 15 anos, sim, eu quero ser pastora. Então vamos agora para 5 passos para você tentar descobrir o seu propósito. Gente, com esses 5 passos é muito provável que você descubra o seu propósito. Eu não posso te dar 100% de certeza, de aprovação, mas é muito provável, tá bom? Então vamos lá para esses 5 passos. O primeiro é o clássico que todo pregador fala, ter intimidade com o Senhor. E você fala, nossa, Annalise, que clichê. Gente, se é clichê, é porque é verdade, né? Todo clichê é verdade. E como você pode ter intimidade com Deus? Na oração, na leitura bíblica diária, porque se a gente quer conhecer alguém, ter intimidade com alguém, a gente tem que saber da vida dele, a gente tem que conversar com ele. Na oração você vai conversar, na leitura bíblica você vai saber da vida dele. Nos propósitos e nos jejuns você vai mostrar o quanto está interessado por essa pessoa, o quanto você é capaz de fazer sacrifícios por ela. Então mostre pra Deus que você é muito interessado em ter intimidade com ele e quer ser dele. O segundo passo é para você orar, pedindo para que Deus te revele qual é o teu propósito. Peça a Deus, fala, Deus, eu quero realizar a tua vontade, quero saber qual o desejo do seu coração, então coloque no meu coração o teu desejo. E peça ao Senhor, Pai, eu quero viver os teus sonhos, e eu quero sonhar os teus planos. Essa era uma frase que eu não lembro, eu acho que eu já compartilhei ela no meu Instagram, mas eu não tenho muita certeza, que eu gosto muito, que é, eu quero viver
Eu quero ter como sonho os planos de Deus. E faça essa oração, entregue sua vida, entregue seu futuro ao Senhor. Fale, Pai, eu quero viver os teus planos. O terceiro passo é estar ligado à voz de Deus. E aí retorna naquele primeiro passo, né? Ter intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, você consegue discernir a voz dele. E eu não tô falando que ele vai falar literalmente no seu ouvido e você vai ouvir uma voz de trovão. Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas fique ligado a pessoas que estão vindo falar com vocês, mas ao mesmo tempo cuidado com os falsos profetas. Fique ligado às músicas. Às vezes você está ouvindo uma música e aquela música está falando sobre missões. E aí Deus ministra no seu coração. Você sente o seu coração arder. Nossa, eu tenho que pregar sobre missões, eu tenho que falar sobre missões, eu tenho que viver as missões. Então preste atenção nisso tudo. Tudo que está à sua volta pode ser um sinal de Deus. Gente, o quarto passo é você fazer um exercício. Pega aí o seu caderninho e anota. O que te incomoda? O que te deixa frustrado hoje em dia? O que você olha na rua e fala, isso precisa ser mudado? Eu vou dar um exemplo, tá bom? Eu hoje olho na rua e fico indignada com o que Satanás tem feito com as meninas, com a nossa geração. Como as mulheres hoje em dia têm se prostituído, têm se perdido nesse mundo e têm sido enganadas por várias questões, tanto políticas como feminismo e tudo mais, como também a mente delas estão muito fúteis, sabe? Elas não pensam no que realmente vai fazer bem pro futuro delas. Elas pensam só no agora e em curtir a vida. Isso me irrita profundamente. E eu não tô falando que é culpa da mulherada, não. Eu tô falando que é culpa de Satanás. Satanás entra na vida das pessoas através da mídia, influenciando negativamente. Então, eu acredito que esse seja o meu propósito porque eu me incomodo ao ver isso. Eu me incomodo, então eu quero mudar isso no mundo. Por isso que eu gravo vídeos, por isso que eu quero influenciar positivamente as meninas, as mulheres, para que elas mudem. Então anota aí o que te deixa revoltado, o que te deixa indignada, porque Deus pode te usar nessa área. Quinto passo também é bem o prático. Anota aí o que você gosta de fazer. Ah, eu gosto de cantar, eu gosto de falar, eu gosto de filmar. E por que eu tô falando isso? Porque pode parecer bobeira, mas Deus pode te usar no que você gosta de fazer. Analice fácil desse jeito, porque a gente sempre tenta dificultar, né? Fala assim, não, mas os planos de Deus são que eu faça coisa que eu nunca fiz na vida. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que Deus quer que você faça algo muito simples e que você ama fazer. Então procure saber quais são os planos de Deus, sim, mas também procure saber o que você gosta de fazer pra ver se o seu propósito não está nisso. Porque quando você junta o que você gosta de fazer com o que te incomoda, você vai ver que as coisas podem bater, entende? Por exemplo, me incomoda as mulheres serem influenciadas negativamente. E eu amo gravar vídeo, eu amo escrever textos. Então, junto o útil ao agradável, eu amo fazer essas coisas e essas coisas podem influenciar positivamente as mulheres. E pra finalizar aqui o vídeo, eu quero dizer que Deus tem grandes planos pra sua vida, Ele tem propósitos pra cumprir. Então abra o seu coração de verdade, esteja disposta e preparada, porque no momento certo Deus vai apresentar o teu propósito. Se prepare lendo a Bíblia, orando, louvando ao Senhor. Se prepare espiritualmente, porque Deus pode te levar para as nações num piscar de olhos. Então você tem que estar preparada. E pra te confirmar isso, em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama Deus, você tem um lindo propósito. Mas você vai falar, Annalise, mas se mente nenhuma imaginou, como é que eu vou descobrir o meu propósito? O Espírito Santo te revelará. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 diz: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então Deus vai te revelar sim qual é o seu propósito por meio do Espírito Santo. Esteja assim, ó, com o Espírito Santo, conectada, amiguinha com o Espírito Santo, porque ele vai te revelar. Se não estivermos conectadas com o Espírito Santo, intimidade com Deus, a resposta vai vir e a gente não vai perceber que é um sinal. Ou a gente vai achar que tudo é um sinal. Eu tô ouvindo a música sobre missões, meu coração vai arder, eu falo assim, eu tenho que ser missionária. Mas aí eu vou estar orando e aí meu coração vai arder, eu falo, eu tenho que ser intercessora. Mas aí eu vou estar cantando e alguém vai chegar pra mim, nossa, você canta tão bem. E você fala, então eu tenho que ser cantora. E não é que você não possa ser missionária, cantora e intercessora. Você pode, mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você. Então se ligue nos planos de Deus, se ligue na intimidade verdadeira com Ele. Minhas princesas, o vídeo acabou ficando muito longo, eu peço desculpa por isso, mas eu quis contar um pouquinho do meu testemunho pra humanizar também um pouquinho o vídeo e vocês verem na prática como isso aconteceu na minha vida. Que Deus abençoe você grandemente, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha interessante. E olha, eu acredito em você, acredito no seu potencial e acredito que Deus tem algo lindo pra fazer na sua vida. Um beijão e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!